Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componentes de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 75, o objeto de conhecimento, planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatórios. E o detalhamento, construção de planilhas, tabelas e gráficos. Muito bem, vamos trabalhar com planilhas, tabelas e gráficos. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Pois bem, vamos trabalhar com gráfico. Hoje, especificamente com um gráfico chamado de histograma. Qual é a grande característica desse gráfico, professor? O histograma ele vai ser um gráfico que geralmente irei utilizar quando eu estiver trabalhando com variáveis quantitativas discretas. Contínua, perdão. Por quê? Porque quando a variável é contínua, eu vou trabalhando com intervalos. E quando eu tenho intervalos, é mais fácil mostrar no histograma, beleza? Então, quando eu quero trabalhar com intervalos, preciso trabalhar com o gráfico chamado histograma. Então, para entender melhor, acompanhe comigo na tela. Então, histograma é formado por um conjunto de retângulos justapostos, certo? Então, eu vou ter vários retângulos, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, de tal modo que seus pontos médios coincidem com os pontos médios dos intervalos de classe. A área de um histograma é proporcional à soma das frequências simples ou absoluta. Então, quando eu estou com um histograma, eu tenho que lembrar o seguinte: ele vai ser um gráfico, né, um conjunto de retângulos, eles vão ficar justos, certo? Eles sempre vão estar com a base localizada no eixo da horizontal, também a gente conhece como eixo das abscissas, certo? Os pontos médios, eles serão exatamente o ponto médio do intervalo, e a área de um histograma é proporcional à soma da frequência simples, ou também conhecida como frequência absoluta. Um histograma é um tipo de gráfico que representa a frequência de dados em intervalos. Essa parte é importante. Então, quando eu tenho o gráfico, os dados, e eu organizo a tabela com intervalos, nós vamos ter que trabalhar com o histograma. Ele é composto por barra e cada barra representa uma frequência, ou seja, uma quantidade de dados dentro de um determinado intervalo. Quanto maior a barra, mais dados caem naquele intervalo. Então, eu tenho que lembrar o seguinte: toda vez que eu estiver trabalhando com o histograma, eu tenho que lembrar que os valores, as colunas, elas serão determinadas por intervalos, certo? Então, os dados serão organizados em intervalos. Então, provavelmente, eu irei estar trabalhando com variáveis numéricas, tá bom? Podendo ser contínuas ou discretas. Vai também depender da amplitude, né? Por exemplo, se não tiver muita variação dentro dos dados, é mais interessante trabalhar com intervalos. Tudo bem? Então, vamos construir um histograma. A tabela abaixo mostra as notas dos alunos do 9º ano na disciplina de artes. Esboce o histograma que melhor representa esses dados. Então, nós temos aqui, primeiro, os intervalos. Então, nosso primeiro intervalo vai de 5 a 5,4, de 5,4 a 5,8, de 5,8 a 6,2, de 6,2 a 6,6, de 6,6 a 7 e de 7 a 7,4. E aqui nós vamos ter a nossa tabela, né? Então, o que acontece?
Nesse intervalo de entre 5 e 5,4, a frequência absoluta dela é 4, ou seja, tem 4 alunos que pegaram nota entre 5 e 5,4. Entre 5,4 e 5,8, temos 9. Entre 5,8 e 6,2, 11. 6,2 e 6,6, 8. Entre 6,6 e 7, 5. E entre 7 e 7,4, nós temos 3. Certo? Aqui nós não temos os dados, mas nós já temos a frequência absoluta. E sabemos que essa frequência é igual a 40, ou seja, nessa turma, né, tem 40 alunos. Uma coisa que é importante é a gente sempre determinar o ponto médio. Como que eu faço para determinar o ponto médio da classe, professor? É simples. Eu sempre vou fazer a média, ó. Vou pegar o ponto médio, que eu chamei de xi nessa tabela, ele vai ser dado da seguinte forma. Vou pegar o limite inferior, que eu vou chamar de li, mais o limite superior, que eu vou chamar de ls, e dividir por 2. Certo? Então, fazendo essa conta, vai ficar 5 mais 5,4 dividido por 2. Fazendo essa soma, nós vamos ter 10,4. Dividido por 2, nós vamos ter 5,2. Ou seja, o ponto médio dessa classe é 5,2. Tudo bem? Calculado o primeiro, eu posso fazer isso para todas, tá? Se eu calcular aqui 5,4 mais 5,8, eu vou determinar o seu ponto médio. Mas só que aqui a gente pode trabalhar com a amplitude da classe. Por exemplo, quanto está variando? 0,4. Então, a segunda classe era só somar 0,4 aqui, então vai ser 5,6. Observe comigo lá na tabela, ó. Então, ó, a primeira a gente acabou de encontrar, 5,2. Então, os outros pontos médios, eles serão constantes, vai ser uma soma constante. De quem? Exatamente o intervalo da classe, que é de 0,4. 5,2 mais 0,4, 5,6. 5,6 mais 0,4, 6. De 6 a 6,4, mais 0,4, 6,4. E assim sucessivamente. Os pontos médios eu não somo, né? Então não precisa somar. E por fim, também a gente vai ter a frequência relativa. Lembra lá como é que eu calculo a frequência relativa? Então, para calcular a frequência relativa, eu vou pegar a frequência absoluta e vou dividir pelo número de termos. Se for em porcentagem, eu multiplico por 100. Se for em número decimal, eu deixo só o valor aqui dessa divisão, certo? Então, quanto que vai ficar aqui, ó? 4 dividido por 40, isso aqui é a mesma coisa que 0,01, né? Ou 0,0100. Vai depender do número de casas decimais que eu quero trabalhar, ou seja, 10%. Mas aqui eu trabalhei em casas decimais, né? Então, ó, 4 dividido por 40 vai ficar 0,100. 9 dividido por 40 vai ficar 0,225. 11 dividido por 40 dá 0,275. 8 dividido por 40, 0,200, né? Tá 200, mas eu também poderia usar 0,2, tá? É só para deixar a mesma quantidade de casas decimais. 5 dividido por 40 é 0,125 e 3 dividido por 40 vai ser igual a 0,75. Nesse caso, a soma tem que ser igual a 1. Se eu tivesse em porcentagem, aqui seria 10%, 22,5%, 27,5%, 20%, 12,5% e 7,5%. E a soma, nesse caso, seria de 100%. Muito bem, nós temos aqui a nossa tabela organizada e agora vamos entender como devemos obter o histograma. Então, primeiro passo, identificar
o limite dos intervalos de classe. Determine o limite inferior e o superior de cada intervalo da classe. A tabela já fez isso para a gente. Determine a amplitude do intervalo de classe. Calcule a amplitude de cada intervalo, né, de classe, subtraindo o limite superior, o inferior do superior. Desenhe o eixo X, né, o eixo horizontal. Marque os intervalos de classe ao longo do eixo horizontal. Certifique-se de incluir todos os intervalos de classe presentes na tabela de frequência. No próximo passo, desenhe o eixo vertical, o eixo Y. Marque as frequências ao longo do eixo vertical. Certifique de escolher uma escala adequada que represente todas as frequências da tabela de frequência. Construa as tabelas, né? As tabelas não, as barras. Cada intervalo de classe desenhe uma barra vertical cuja altura corresponde à frequência do intervalo de classe. Certifique-se de que as barras estejam lado a lado, sem espaço entre elas. Então, essa aqui é a nossa tabela, certo? E a partir dessa tabela, nós vamos construir um histograma, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o intervalo. O intervalo aqui vai ser de 0,04. Calculado esse intervalo, agora nós vamos começar a desenhar. Como? Desenhei aqui o meu eixo, certo? Tranquilo? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar agora esses dados nesse eixo. Aqui é o meu eixo. Aqui vai ser os intervalos. E aqui será as frequências. É importante eu notar o seguinte lá na tabela. Vamos pegar a tabela aqui. É importante eu ter esse seguinte cuidado. Vou pegar a tabela aqui para a gente trabalhar com mais calma lá na frente. Qual o cuidado, professor? De sempre observar os dados da tabela, beleza? Então, eu posso sempre observar esses dados, primeiro, tomando cuidado com os intervalos, certo? Com os intervalos, eu tenho que tomar cuidado, e com as frequências, certo? Ó, observe que nenhum começa do zero, então eu não vou poder ter uma barra coladinha aqui. Então, primeiro passo, vamos determinar aqui o tamanho dos nossos intervalos. Muito bem, como não começa do zero, vou dizer que começa bem aqui, ó, vai ser o meu limite inferior da minha classe, é o 5. Depois, eu vou ter aqui do lado o 5,4. Depois, do ladinho, o 5,8. Depois, o 6,2. Depois, o 6,6. Depois, o 7. E, por fim, o 7,4. Então, observe que aqui, ó, eu estou usando todos os valores. O 5, 5,4, 5,8, o 6,2, o 6,6, o 7 e o 7,4. Muito bem. Agora, eu tenho que definir a minha escala. Ó. Veja que o meu maior valor é o 11, certo? Então, como o meu espaço aqui está limitado, eu vou dizer que o 11 está bem aqui. E agora, eu vou baixar de 2 em 2. Então, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Certo? Poderia até fazer um pouco maior aqui esse intervalo. Então, vou botar aqui o 5, o 3, o 1. Muito bem. E agora eu vou construir
as colunas de acordo com o tamanho das frequências. Então, de acordo com o tamanho das frequências, eu vou determinar a altura da minha coluna. A primeira frequência, ela é 4. Então, ou seja, o 4 vai estar entre o 3 e o 5, bem aqui, ó. Então, essa aqui é a minha primeira coluna. Muito bem. A outra é o 9, ó. Só que observa que no histograma, as colunas elas vão ter que estar juntinhas. Então, aqui é a minha segunda coluna. Certo? Próxima frequência é 11. Então, vai juntinha lá, ó. Na altura 11. A próxima, 8. Ó, o 8 eu não tenho, então vou botar bem aqui entre o 9 e o 7. Então, vai ter que estar até a altura 8. Então, mais ou menos aqui. A próxima, 5. Tem a altura 5. Então, até a altura 5. E o próximo até a altura 3. Então, esse aqui é um histograma. Todas as colunas ficam bem coladinhas e as alturas deles são, respectivamente, a altura das frequências. Tudo bem? Então, fiz mais organizadinho aqui no computador. Esse seria, né, o gráfico dessa tabela. Observe que aqui eu usei os números pares, ó. Né? No Excel eu utilizei os números pares. E aí, ó, todas as colunas estão exatamente grudadas e cada uma delas está com uma legenda, né? Para facilitar a leitura e a interpretação. Observe que, ó, 4. Então, aqui a primeira frequência vai 4. Então, está exatamente na linha 4. A segunda, o 9. Aqui, como está no par, ó, 9. Entre o 10 e... Entre o 8 e o 10. 11, ó. Entre o 12 e o 10. E assim sucessivamente. Tranquilo? É bem tranquilo fazer o histograma. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que eu vou sempre estar trabalhando com intervalos, certo? E que as colunas devem também estar sempre juntinhas. Vamos a mais um exemplo. A partir da tabela a seguir, construa um histograma para a variável peso dos bebês ao nascer, em gramas. Em seguida, analise brevemente a distribuição da variável de interesse. Então, nós temos aqui a tabela, que diz o peso das crianças ao nascer, ela foi apresentada da seguinte forma. Primeiro, é um total de 200 crianças, ó. A soma total é 200 crianças, certo? E aí, o que ele fala? Ó? Entre 2.000 e 2.500 gramas, nós tivemos 15 bebês. Entre 2.500 e 3.000 gramas, nós vamos ter 65. Entre 3.000 gramas e 3.500, 80. Entre 3.500 e 4.000 gramas, nós temos 32. Entre 4.000 gramas e 4.000 gramas e 500, nós temos aqui um total de 8. Ou seja, essas foram as frequências absolutas de cada um dessas gramas, né? Desse intervalo de gramas. Não significa que, por exemplo, todas as crianças nasceram com 2,2 kg. Não. Tivemos crianças que nasceram com 2,200, 2,225, 2,250. O importante é que nesse intervalo tem um total de 15 crianças, certo? Só que se você observar, vai ser complicado construir um gráfico com esses valores. Então, eu posso também trabalhar com a frequência relativa. Qual é a frequência relativa? A frequência relativa, eu vou ter que pegar 15, só para relembrar, 15, que é a frequência absoluta, dividir por 200 e depois multiplicar por 100. Nesse caso,
está em porcentagem. Então, nesse primeiro intervalo, nós temos um percentual de 7,5%. Então, os nascimentos nessa maternidade é de 7,5%. E assim sucessivamente. Aqui, ó, no segundo intervalo, 32,5%. No terceiro intervalo, 40%. No quarto intervalo, 16%. E o último intervalo, 4%, né? Então, 4% desse grupo de bebês que nasceram pertence ao intervalo entre 4 quilos e 4,5 kg. Certo? Beleza? Muito bem. Então, vamos à nossa... Organize os valores das variáveis em estudo ao longo do eixo horizontal, representado pelo eixo X, enquanto as frequências relativas serão representadas ao longo do eixo vertical, simbolizado pelo eixo Y. Após a disposição, obteremos o gráfico. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com a frequência relativa. Por quê, professor? Se você observar comigo aqui essa tabela, você vai ver que a frequência absoluta ela não vai ser muito fácil de trabalhar, certo? Então, como a frequência absoluta não vai ser muito confortável de se trabalhar, o que seria mais interessante? Seria mais interessante trabalhar com a frequência relativa. Por isso, a gente vai utilizar ela aqui no gráfico, porque é mais interessante trabalhar com a frequência relativa. Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar com essa coluna, ó, a frequência relativa. Porque se eu trabalho aqui, ó, observe o tamanho que deveria ser meu eixo. Eu ia ter que ter lá 80, depois de forma proporcional 65, depois de forma proporcional 32, então ia ficar muito longo. Então, nesse caso, é mais interessante trabalhar com a frequência relativa. Beleza? Então, vamos trabalhar com a frequência relativa, lembrando que nós vamos montar histogramas. Então, nós temos aqui os intervalos no eixo horizontal, ó, os intervalos, 2.000 gramas, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500 gramas. E aí, já deixamos aqui a frequência relativa, né? 40, 32, 24, 16 e 8. O que é que nós precisamos construir agora? As colunas. Então, ó, observe aqui que a primeira frequência relativa é de 7,5%. Então, vamos pensar o seguinte. Se aqui é o 8, vamos dizer que bem aqui, ó, é o 7,5. 7,5%. Então, nossa coluna vai ter que ser essa altura. É a primeira altura. Certo? 7,5. A nossa segunda coluna, ela vai a 32,5. Então, vamos dizer que o 32,5 esteja bem aqui, ó. 32,5. Então, essa segunda coluna vai sair aqui, ó, juntinha, vai até o 32,5. Essa aqui é a nossa segunda coluna. A terceira coluna, a terceira frequência relativa, é 40%. Então, vou pegar, e ela pertence a qual intervalo? Entre 3.000 e 3.500. Então, eu vou pegar e vou até a altura do 40%. Certo? Ficou todo torto esse. Vou até a altura do 40% e desenho aqui a nossa coluna. Depois, 16%. Então, vou até a altura do 16%. E a última, 4%. Como aqui está indo de 8 em 8, vamos dizer que esse aqui seja o 4%. Né? Então, aqui 4%. Essa última coluna vai ter mais ou menos essa alturinha aqui.
Então, observe aqui o nosso histograma. Uma coisa que é importante a gente observar, que foi falado lá logo no início da aula, que os pontos médios, os pontos médios de cada coluna, ele deve coincidir com o ponto médio da frequência, né? Do intervalo de cada frequência. Então, se eu desenhar aqui, aqui eu vou estar exatamente na metade, porque eu não sou muito bom de desenho, mas a ideia é essa. Tudo bem? Então, esse aí seria o exemplo do nosso histograma. Vamos levar agora ele bem bonitinho aqui. Observe aqui que todas as colunas estão juntinhas, né? E as frequências, respectivamente, da altura correspondente lá às frequências relativas. Certo? Professor, e isso é bom por quê? Porque me ajuda a trabalhar com os intervalos. Por exemplo, eu tenho 200 crianças, certo? Imagina eu ter que listar o peso dessas 200 crianças. Esse gráfico, se eu fosse fazer individualmente, ia ter diversas colunas. E quando eu tenho o histograma, eu consigo resumir essa leitura a intervalos. Então, só de olhar, eu consigo imaginar assim, imagina que eu não tivesse acesso à tabela, né? A gente usou a tabela para construir o gráfico. Mas suponha que no relatório, o relatório te mostrasse somente o gráfico. Então, eu posso concluir, só de olhar, que a maior intervalo, né, o maior número de bebês nascem entre 3 quilos e 3,5 kg. Ou seja, 3.000 gramas e 3,5 gramas, certo? Ou 3.500 gramas, né? Perdão. 3.000 e 3.500 gramas. E aqui, tem diversos valores. 3.150, 3.450, eu não sei, mas quais desses valores estão representados. Mas eu sei que dentro desse intervalo equivale a 40% dos nascimentos, certo? Então, a leitura no histograma também facilita, principalmente porque, imagina, o peso ele varia muito, há uma variação entre os dados. Por isso, o histograma ele facilita a leitura e a interpretação desses dados, beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre a construção do histograma. Espero que ela tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.